Aqui é Earl Nightingale em Insight. Eu assinei a revista Forbes por muitos anos, e na parte de trás da revista, como você deve saber, existe uma página intitulada Opiniões sobre o Negócio da Vida. Eu sempre as leio pelas excelentes citações que carregam, como essa de B.C. Forbes. É quando as coisas ficam mais difíceis, quando a vida torna-se mais desafiadora, que existe a maior necessidade de se ter um objetivo fixo, de se ter um castelo de vento que o mundo lá fora não consiga destruir. Quando poucos confortos vêm de fora, é de extrema necessidade ter uma fonte interna de onde tirá-lo. E o homem ou mulher que tem um ponto de partida pelo qual avançar não pode ser jogado para fora do curso. Não importa quanto o mundo tente, não importa o quanto as coisas possam parecer estarem erradas. Sabe, essa é uma das razões mais importantes para se ter um objetivo a longo prazo, o grande objetivo pelo qual você está trabalhando. Eu digo uma das razões mais importantes, pois a mais importante é o fato de que você vai, muito provavelmente, alcançar o objetivo. O problema das pessoas não está em alcançar seus objetivos importantes, está em os estabelecerem. Mas ter um objetivo que vale a pena te dá um motivo para se levantar e seguir em frente de novo. Te dá um lugar para ir, te dá uma razão para levantar de manhã, especialmente naquelas manhãs frias, chuvosas ou de neve. Aquelas manhãs que você precisa resmungar para si mesmo de novo e de novo. Mantenha o foco, mantenha o foco. É aí que o ponto de partida pelo qual avançar parece brilhante e atraente lá fora, mesmo na escuridão da manhã. E muito em breve, bem, você estará no seu caminho novamente. Mais tarde, quando as coisas estiverem bem de novo, você vai se perguntar como pôde ter se sentido tão para baixo, ou mesmo considerado desistir por um momento. Sem um objetivo, solto por aí, seria muito simples se tornar um autômato, um ciborgue, uma figura vazia em forma de boneco, simplesmente repetindo os movimentos, levantando, se arrastando no decorrer do dia e indo para a cama de novo. Ter um objetivo é a razão pela qual algumas das pessoas aparentemente mais improváveis, pessoas que nos parecem não terem motivo algum para trazerem felicidade para suas vidas, são geralmente as pessoas mais alegres que nós iremos ver o dia todo. Você pode apostar que existe um objetivo ali, algo dentro de seus corações e visto apenas na mente que os faz seguir em frente, algo que torna tudo maravilhoso para elas. De fato, essa é a real definição de felicidade. Somos mais felizes quando nós estamos nos movendo em direção a algo que queiramos realizar. O segredo está nessas 3 palavras: seguir em frente. Eu me lembro de ler no livro Papillon, aquele incrível conto de múltiplas fugas da colônia penal francesa na Guiana Francesa, que não importam quais foram as dificuldades ou quão miseravelmente viveram os fugitivos, eles foram preenchidos de alegria enquanto estavam seguindo em direção à liberdade. Dor, sofrimento, fome, exaustão, perigo constante, tudo isso valiam a pena, contanto que eles estivessem seguindo em direção à liberdade. É por isso que nós precisamos reafirmar nossos objetivos regularmente. Por isso precisamos nos certificar que sabemos para que direção estamos indo. É quando as coisas estão mais difíceis, quando a vida se torna mais desgastante, que há a maior necessidade de se ter um objetivo fixo, ter um castelo de vento o qual o mundo lá fora não possa destruir. E o homem ou a mulher que tem um ponto de partida para o qual possa seguir em frente não pode ser tirado de seu rumo. Acredita-se que o erro mais comum do ser humano é a falta de autoconfiança. Tendemos a lembrar de nossos fracassos e esquecer nossos sucessos. Para nos tornarmos mais saudáveis e nos livrarmos da dúvida, nós temos que mudar isso. O Dr. Maxwell Maltz, em seu livro Psycho-Cybernetics, escreveu que a confiança é construída a partir de uma experiência de sucesso. Quando começamos qualquer empreendimento, provavelmente teremos pouquíssima confiança,
pois não aprendemos por experiência que nós podemos ter sucesso. Isso é verdade quando corremos, andamos de bicicleta, falamos em público ou realizamos uma cirurgia. É literalmente verdade que o sucesso conduz ao sucesso. Até um pequeno sucesso pode ser usado como degrau para um ainda maior. Nós precisamos formar o hábito de lembrar de sucessos passados e esquecer os fracassos. Essa é a forma que tanto um computador eletrônico quanto o cérebro humano deveriam funcionar. A prática melhora a habilidade e, consequentemente, conduz ao sucesso. Seja no basquete, no golfe, no hipismo ou em vendas. Não porque a repetição tem algum valor em si. Se tivesse, nós iríamos aprender nossos erros em vez de nossos acertos. Uma pessoa aprendendo saltos no hipismo, por exemplo, vai bater no obstáculo muito mais vezes do que transpô-lo. Se meramente a repetição fosse a resposta para melhorar a habilidade, sua prática deveria fazer da pessoa uma expert em errar, já que foi isso que ela praticou mais. No entanto, embora seus erros possam ser 10 vezes mais numerosos, através da prática, seus erros gradualmente diminuem e seus acertos se tornam mais e mais frequentes. Isso porque o computador em seu cérebro lembra e reforça suas tentativas bem-sucedidas e esquece os erros. Essa é a forma que ambos, seja um computador eletrônico ou nosso próprio mecanismo de sucesso, aprendem a ter êxito. Ainda assim, o que a maioria de nós faz é destruir nossa autoconfiança ao lembrar de fracassos passados e esquecer tudo sobre sucessos passados. Nós não somente lembramos os fracassos, nós gravamos eles em nossas mentes com emoção. Nós nos condenamos, nos esfolamos com vergonha e remorso. Ambas emoções egocêntricas e altamente egoístas. E assim, a autoconfiança desaparece. Então a receita é usar erros e fracassos como uma forma de aprender, depois dispensá-los de sua mente. Deliberadamente lembre-se e imagine para si mesmo sucessos passados. Todo mundo teve sucesso alguma vez em algo. Especialmente quando se está começando uma nova tarefa, relembre os sentimentos que experimentou em alguns sucessos passados, não importando o quão pequenos tenham sido. O Dr. Winfred Overholser, superintendente do Hospital St. Elizabeth, disse que relembrar momentos de bravura é uma maneira muito sensata de restaurar a crença em você mesmo. Muitas pessoas são propensas a deixar um ou dois fracassos apagarem todas as boas memórias. Se nós sistematicamente revivermos nossos momentos de bravura na memória, ele diz, iremos nos surpreender de ver que tivemos mais coragem do que pensávamos. O Dr. Overholser recomenda a prática de lembrar vividamente nossos sucessos passados e momentos de bravura como um tratamento imensurável quando a autoconfiança estiver abalada. Então aí está a receita para se livrar de sentimentos de dúvida e falta de autoconfiança. E esqueça seus erros, da mesma forma que deve esquecer as tentativas ruins que teve no campo de golfe. E lembre-se de seus sucessos. Esse é o normal, a maneira saudável de viver positivamente e efetivamente. Uma pessoa sem confiança em si mesmo é uma pessoa que realmente não testou seus poderes. Um teste para ser válido deve incluir muito mais do que uma ou duas tentativas. O Dr. Kenneth Hildebrand, por muitos anos o ministro do Centro-Oeste e autor do livro Achieving Real Happiness, Encontrando a Verdadeira Felicidade, contou sobre uma mulher que se casou com um alcoólatra indiferente e cruel, que quando bêbado batia nela e nas crianças. Dívidas se acumulavam e frequentemente não havia comida em casa. Quando o filho mais velho tinha 7 anos, o marido deserdou sua esposa. Ela não tinha dinheiro, nem crédito, nem treinamento em negócios. Ela teve que passar por uma cirurgia, aumentando assim sua montanha de dívidas. Alguns meses depois, a criança mais nova ficou doente e morreu. Quando o pai recebeu a notícia por telefone, ele telegrafou em resposta: "Que choque terrível! Sinto muito pela notícia." Sua falta de coração deixou a mulher com tanta raiva
que ela resolveu criar as crianças sem ele a qualquer custo por conta própria. Nos 9 anos seguintes, ela se lançava em qualquer trabalho disponível. Ela nunca perdeu sua determinação ou seu senso de humor. E tinha orgulho em não dizer ou fazer qualquer coisa para colocar seus filhos contra seu pai. Ela conseguiu manter a casa unida e a tornou uma casa alegre. Ao fim de 9 anos, ela casou com um homem que amava ela e as crianças com devoção. Para encorajar outras mulheres sob experiências difíceis, ela disse: "Qualquer mulher pode trazer felicidade para a vida se ela for digna de felicidade. Suas palavras são dignas de se lembrar. Sua felicidade e bem-estar não dependeram das circunstâncias. Ela foi superior a elas. Ela cresceu acima delas. Nenhuma mulher iria gostar de passar pelo que essa mulher teve que aguentar. E toda vida tem seus problemas. Mas se permitirmos que nossas circunstâncias ditem como nos sentimos e agimos, nós estaremos renunciando o controle de nossas próprias vidas. E é a nossa atitude com outros no mundo que determina o que nos acontecerá. Se a mulher que mencionei não tivesse desenvolvido uma amigável e alegre atitude bem-sucedida para a sua vida, as chances são muito grandes de que ela nunca teria achado o homem certo e se casado novamente. Uma falácia popular mantida por quase todos os jovens e um grande segmento de adultos mais velhos é que a felicidade depende de circunstâncias agradáveis e ambientes convenientes. Essas pessoas acham que se suas circunstâncias fossem melhores, elas seriam felizes. Isso não é verdade. Se uma pessoa não consegue achar a felicidade em sua vida diária agora, a não ser que ela acorde, nunca será feliz, independente de suas circunstâncias. Quer aceitemos isso ou não, o fato é que a felicidade genuína está escondida nas simplicidades silenciosas e virtudes fundamentais da vida. Essas não podem ser compradas, mesmo que você possa pagar pelo resgate de um rei. E ao mesmo tempo, elas estão disponíveis para qualquer um. Cada dia de nossas vidas é um sucesso ou um fracasso. Se permitirmos que o sucesso de nossos dias dependam de coisas como o clima, as conversas e as ações de outras pessoas, e se nos concentrarmos não no que temos, mas sim nessas coisas que não temos, bem, nos tornamos um pouco mais que pequenos espelhos do nosso ambiente, daquilo que nos cerca. O que devemos lembrar é que cada um de nós, na realidade, moldamos nossos mundos em nossa própria semelhança. Se o nosso não é um mundo feliz, é porque essa é a forma que o vemos. Henry David Thoreau escreveu: "Estou convencido por experiência que manter a si mesmo nessa terra não é um sofrimento, mas sim um passatempo. Se vivermos de forma simples e sábia, a maioria dos luxos e muitos dos chamados, abre aspas, confortos da vida, não apenas são dispensáveis, mas obstáculos significativos para a elevação da humanidade." O trabalho de uma boa crítica social, e nós precisamos de críticas sociais, é enxergar além do óbvio, nas camadas inferiores do apoio. Meu velho amigo colunista Sidney J. Harris fez isso melhor do que ninguém. Ele teve uma coluna na Sons and Daughters, Filhos e Filhas, na qual ele escreveu que muitos, se não a maioria dos pais, enquanto seus filhos passam pela escola e pela faculdade, se tornam terrivelmente competitivos em nome de seus filhos. Eles dirão nas festas de jantar que seu filho ingressou nisso ou naquilo, uma faculdade que seu outro filho está trabalhando em seu mestrado, que o outro está participando de um certo grupo ou ganhando uma bolsa escolar. Alguns desses, é claro, são coisas legítimas para os pais ficarem orgulhosos. Mas existe toda uma ênfase no fazer, e pouca ênfase no ser. Como é essa criança que está entrando na escola e tirando essas notas e recebendo essas honras? Como uma pessoa, um membro da família, como um ser humano. Não como uma máquina de conquistas refletindo na grande glória de seus pais. Ele prosseguiu e escreveu: "Uma criança não deve ser um substituto para os desejos frustrados dos próprios pais,
ou um substituto para os desapontamentos e aborrecimentos mundanos. O que o jovem é, como ele ou ela se relaciona com a família e amigos no mundo em geral, é um índice permanente de caráter e dignidade. É por isso que devemos ser gratos quando vemos isso em nossos filhos, mais do que todas as marcas externas de sucesso na sala de aula ou no estádio. E essa é a forma que eles querem ser tratados como pessoas, não como produtores, promotores, artistas ou ornamentos dos pais. E assim escreveu Sidney J. Harris. Como é a criança? Como pessoa, como um membro da família, como um ser humano. Esses são os fatores que realmente contam a longo prazo. A criança é amável, atenciosa, amorosa. Como ela se relaciona com você, com os outros e com outras crianças? Algumas das crianças mais maravilhosas não estão se destacando em sua sala de aula, mas são filhos que irão crescer para serem vencedores de suas próprias maneiras e que irão se tornar bons pais em suas vezes. Todos nós já ouvimos pais ostentando suas crianças ganhando bolsas ou entrando nessa ou naquela universidade. E eu acho que estamos todos tentados a perguntar: que tipo de criança ele ou ela é? Eu me lembro de um médico que conheci brevemente muitos anos atrás. Ele tinha vindo à nossa comunidade relativamente pequena como assistente de um médico que todos nós gostávamos muito e que estava cruelmente sobrecarregado. Ele foi selecionado por causa de suas notas fenomenais na escola de medicina. Ele tinha sido um estudante honorável por toda a sua vida. Nos levou apenas por volta de um mês para percebermos que não queríamos ele, e nos negamos a vê-lo. Ele era uma máquina fria e sem sentimento. Ele tinha a personalidade de um crocodilo estuarino. E ele era movido pelo dinheiro. Ele estava nisso pelo dinheiro, e não demorou muito para todos perceberem isso. Com todo seu brilho e suas bolsas, ele era um fracasso como médico e como ser humano. Ele devia estar trabalhando em um laboratório, na indústria farmacêutica, algum lugar onde poderiam suportá-lo. Ele foi embora pouco tempo depois. Tenho certeza que seus pais tinham orgulho dele e ostentavam suas conquistas escolares. Não é o que conquistamos, não é o que nós temos que faz de nós um sucesso. É o que nos tornamos no caminho. E isso começa na nossa infância, é claro. E não esqueça o mais estranho segredo: nós nos tornamos o que pensamos.